Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Eu quero ler com você 3 versículos. Eu estava com frio lá embaixo, subi, eu estou com calor. Que coisa. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dizer amém? Amém. Pois é, final de semana passado foi um final de semana atípico para nós. Nós estávamos lá no Ceará e ouvindo e recebendo notícias daquilo que estava acontecendo aqui em Campinas, aqui na região. E nós ouvíamos e víamos mensagens de pessoas que tinham seus telhados sendo devastados, suas casas sendo destruídas, o vento acabando com as árvores. Um caos estava se estabelecendo aqui em Campinas e na região durante o último final de semana. Alguns bairros com maior gravidade, causando prejuízos, medo, na população. E aproveitando esse cenário que vocês viveram, mas que quando nós voltamos, nós acompanhamos, aproveitando esse cenário, eu queria estudar com você hoje sobre as tempestades da vida. Se você nunca passou por uma tempestade, eu quero te dizer que um dia você terá que enfrentá-la. Talvez você esteja vivendo uma grande tempestade, e hoje você vai saber como vencê-la, essa tempestade. O que eu quero que você entenda é que existem algumas tempestades que você pode evitar, outras que não há possibilidade, mas o que eu quero te dizer é que sempre haverá uma solução para todas elas. E esse texto aí de Filipenses capítulo 2, versículo 9, já nos dá a direção de quem é aquele que pode acalmar uma tempestade, de quem é capaz de resolver o problema diante de uma situação como uma tempestade. E eu quero tratar com você então sobre 3 tipos de tempestades. A primeira delas é a tempestade que nós atraímos para as nossas vidas. Tem tempestade que você atrai sobre a sua cabeça. Tem tempestade que você entra nela porque você a chama, porque você atrai, porque você deseja. Existem tempestades que atraímos sobre as nossas vidas, ou seja, situações adversas que nós atraímos, que nós chamamos à existência através das nossas decisões. A sua decisão pode chamar tempestades sobre a sua vida. E tempestade, meu irmão, é algo que é uma situação, é um momento que nós não gostamos de passar. Eu lembro que eu fui pescar no mar. E eu fui com o pastor Sandro e mais alguns da igreja. Eu fiquei pensando em quem estava na igreja que foi pescar. Não tem ninguém, só o pastor Sandro ficou. E nós fomos pescar no mar. E em determinado momento, a embarcação começou a sofrer alguns ataques de vento. Nem chuva era, só vento. Eu espero que você não conte para o pastor Sandro, mas ele parecia uma moça desesperada, freneticamente desesperada. Ele abraçava a polpa do barco e falava assim: cara, chama um helicóptero. E vomitava, e passando mal, por conta de poucos ventos que estavam soprando contra a nossa embarcação. Eu lembro que, essa eu não posso contar, mas esse dia, o pastor Sandro passou tão mal, por conta do vento que estava fustigando contra a nossa embarcação,
que ele disse assim: eu nunca mais volto a pescar no mar. Pergunta para ele se ele voltou. Nunca mais. Porque ninguém consegue, ninguém gosta, ninguém suporta uma experiência negativa sabendo que você pode evitá-la. Talvez você hoje esteja vivendo uma tempestade tão intensa na sua vida e não saiba que foi você mesmo que atraiu. Queridos, Jonas capítulo 1, versículo 4. Se você puder abrir, abra, se não acompanhe o que eu vou ler aqui. Eu disse que existem tempestades que nós atraímos sobre as nossas vidas. Situações adversas que nós chamamos à existência através das nossas decisões. E o profeta Jonas, ele vai ser um exemplo, nesse primeiro tópico, de alguém, por conta da sua decisão, atrair uma tempestade para a sua vida. Jonas capítulo 1, versículo 4 diz: o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Queridos, esse versículo aí, desse texto, no capítulo 1 de Jonas, temos a história da terrível tempestade que assolou o navio onde o profeta tinha embarcado para fugir de Deus. Uma decisão de um homem atraiu um tempo de adversidade para a sua vida. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é a seguinte: a sua vida está uma calmaria? Ou você está vivendo algum tempo de tempestade, com ventos impetuosos, soprando contra você, soprando contra a tua casa, contra a tua família? O profeta Jonas, por uma decisão errada, se esconder de Deus, se rebelar contra a vontade de Deus, atraiu sobre ele uma grande e terrível tempestade. Diga misericórdia. Jonas não era qualquer pessoa. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você também não é qualquer pessoa. Olha para a pessoa do outro lado e diga: você também não é qualquer pessoa. O profeta Jonas não era qualquer pessoa. Ele era alguém muitíssimo importante. O versículo 8 diz que a tripulação fez uma pergunta para ele: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão, Jonas? De onde você vem, Jonas? Qual é a sua terra, Jonas? A que povo você pertence, Jonas? E a resposta dele foi a seguinte: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Jonas não era qualquer um. Jonas não era pouca coisa. Jonas era um adorador. Jonas era alguém que tinha sobre si um desígnio. Ele era a porta do céu. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: você também é porta do céu. Mesmo sendo porta do céu, mesmo sendo alguém muito importante, mesmo sendo um adorador, se você tomar a decisão errada, você atrai sobre você tempestades terríveis. E eu acho que ninguém aqui gosta de viver de tempestade em tempestade. Nós gostamos de viver de fé em fé e de glória em glória. Posso ouvir amém? Quem que gosta de viver de tempestade em tempestade? De situações adversas, de guerra, de luta, de humilhação. Tudo isso significa as tempestades que nós enfrentamos. Quem é que dirige aqui? Só os homens levantaram a mão. Meu Deus, você também pode levantar a mão, moça. Brincadeira. Mas dirigir debaixo de uma tempestade é horrível. Você não consegue enxergar, você não consegue distinguir. Por que você está fazendo assim? Você não dirige. Ei, o que eu quero que você entenda e reconheça é que tempestade nunca é um momento bom para nós vivermos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: não atraia a tempestade. Eu e você também somos adoradores. Eu e você também somos porta dos céus.
E quando agimos como Jonas, fugindo do chamado que Deus nos faz, fugindo da vocação que Ele nos convocou, da direção que Ele tem nos dado, nós atraímos as tempestades para as nossas vidas. E o que precisa ficar claro é que, quando nos omitimos, nos rebelamos em não fazer aquilo que Deus quer, as pessoas que vivem ao nosso redor também estão em risco juntamente conosco. Sabe o que eu estou querendo dizer, meu irmão? Se você decidir tomar um rumo para a tua vida, se rebelar contra Deus, tomar uma decisão que não agrada ao Senhor, você não vai atrair tempestade só para você. Você atrai a tempestade para todos aqueles que estão ao seu redor. Por isso, a sua responsabilidade é maior do que você imagina e pensa. A sua responsabilidade é muito maior, porque não diz respeito somente a você, diz respeito às pessoas que estão ao seu redor. Jonas, ele era um adorador, uma porta do céu, mas ele estava se negando a cumprir o direcionamento que Deus havia dado para ele. Deus chamou Jonas para ele pregar numa cidade chamada Nínive. E por conta de ressentimento, bronca, raivinha, ele não quis cumprir com o chamado que o Senhor estava fazendo para ele. E aí, por conta de uma decisão, ele atrai uma tempestade. E essa tempestade não atinge somente a ele, atinge toda a tripulação da embarcação onde ele estava. Ou você acha que se aquele barco afundasse, só Jonas iria naufragar, só Jonas iria se afogar, somente Jonas iria passar por uma situação difícil? Todo mundo que estava ali. E eu quero te dizer que assim também é com você. Todas as vezes que você decide não ouvir a Deus, não obedecer a Deus, se rebelar contra Deus, virar as costas para Deus, você está colocando em risco todas as pessoas que vivem e convivem com você. Drogados, por exemplo. Não sei porque eu olhei para cá. Foi sem querer, Gustavo. E também não foi o Espírito Santo. Mas ex-drogados. Um ex-drogado vem para a igreja. Detonado, acabado e destruído. Aí ele vem para a igreja. Deus faz uma obra maravilhosa, trata, restaura, liberta e fica lindo. E aí chega um determinado momento, esse ex-drogado, esse ex-dependente, ele resolve tomar uma decisão, se rebelar contra Deus, e não viver os princípios que Deus estabeleceu para que nós vivêssemos. Você acha que só ele vai se dar mal? Desculpa, quem já foi drogado e hoje é ex-drogado vai saber o que eu estou falando. Leva junto o pai, leva junto mãe, leva junto irmão, leva junto a família, leva junto os amigos. Todo mundo vai passar pela tempestade que aquele cara resolveu chamar para a vida dele. E você acha que isso acontece com ex-drogados? Não. Você, por exemplo, que chegou na igreja e era um sem vergonha. Vou virar para cá agora, tá? Você que era um sem vergonha, safado, mau caráter, casado, e saía com outras mulheres e homens. Sei lá, já que é para arrebentar, arrebenta com tudo. Mas aí, Deus vem e faz um trabalho maravilhoso. Trata, cuida, restaura, limpa, liberta. Aí o camarada vira 12. E aí em determinado momento, toma uma decisão. Não quero mais seguir os princípios estabelecidos por Deus. Não quero mais viver o que Deus quer que eu viva. E se rebela. Você acha que só ele vai se lascar? A família toda. A mulher vai se lascar. Os filhos vão se lascar. A igreja vai sofrer. Tudo por quê? Porque o bendito resolveu tomar uma decisão e atrair a tempestade sobre a sua vida. Queridos, todas as pessoas ao seu redor vão sofrer as consequências
da tempestade que você decidir atrair sobre a tua vida. Você precisa decidir hoje, jamais, nunca, never, atrair esse tipo de tempestade sobre a sua cabeça. Diga comigo: meu Deus, me ajuda a nunca tomar decisões que possam atrair essas tempestades sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se isso é verdade, diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Jonas foi quem estava se rebelando contra a vontade de Deus, mas as pessoas que estavam ao redor dele, dentro daquele navio, iam sofrer as consequências. Então, se até hoje você não pensou em você, comece a pensar nas pessoas que vivem junto com você, ou as pessoas que estão convivendo ao seu redor, porque as tempestades que nós atraímos, nós acabamos colocando no mesmo balaio todas as pessoas que nós temos contato. Em nome de Jesus, tenha cuidado com as decisões que você toma daqui por diante. Querido, você é uma porta do céu. Como Jonas, você é um adorador. Você não pode ser movido por sentimento, mas você precisa ser movido pelo Espírito Santo. O que moveu Jonas a fugir de Deus foi um ressentimento, foi uma tristeza, foi uma angústia que ele nutria contra aquele povo da cidade de Nínive, a qual Deus havia mandado ele pregar. Porta dos céus, não pode ser movido por sentimentos. Você precisa ser movido pelo Espírito Santo. Você precisa ser movido pelos princípios estabelecidos por Deus, para que essas tempestades não recaiam sobre a sua vida. Quantos estão me entendendo? Digam aleluia. Segunda tempestade que eu quero tratar com você. A primeira é essa que você atrai. Mas existe um outro tipo de tempestade. Existem tempestades que nos elevam de nível, que faz você ser uma pessoa melhor, que faz com que você seja colocado por Deus numa condição melhor. Mateus capítulo 8, versículo 23. Diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, nesse texto aí que nós lemos, nós temos o relato da tempestade que assolou o barco, onde Jesus e os seus 12 estavam. E ao atravessar o mar da Galileia, o barco que os levava foi acometido de ventos muito fortes, que agitavam terrivelmente as águas. Mas Jesus estava em outro nível, ele confiava no Pai. Mesmo os discípulos, sendo os 12, eles não estavam no mesmo nível de Jesus. E diante daquela tempestade, eles tiveram muito medo. Os 12 ficaram apavorados pelo medo de morrer no meio daquela tempestade toda. Ao despertar, porque ele foi acordado, Jesus afirmou que a fé deles era pequena demais. E em seguida, com uma simples palavra, ele repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou maravilhosamente perfeito. Foi aí então que os discípulos ficaram perplexos e comentaram, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Queridos, muitas vezes, eu quero que você entenda, que muitas vezes nós não atraímos tempestade nenhuma para as nossas vidas. Acontece simplesmente sem nós sabermos de onde vem, para onde vai e o que vai acontecer. Mas nós somos tomados por essas tempestades que às vezes nos machucam muito. Tempestades que não atraímos,
Tempestades que simplesmente surgem sem sabermos de onde elas vieram, transformando nossas vidas em verdadeiros caos. Talvez você já tenha experimentado uma tempestade como essa. Uma situação adversa que mexeu com a sua vida, que te trouxe machucados, feridas, dores, traumas, e que você pergunta: meu Deus, eu não estou me rebelando contra ti, não estou quebrando princípios, eu estou vivendo aquilo que o Senhor determinou que eu vivesse, e por que eu estou passando por essa tempestade? Existem tempestades que Deus nos permite para que nós possamos subir de nível, para que nós possamos nos tornar exemplo, referência para outras pessoas. Eu não sei se você já passou por uma tempestade financeira. Sabe o que é tempestade financeira? É simples, é você ter vontade de comprar e não poder. É uma tempestade que você está vivendo. É uma tempestade. Eu quero te dizer uma coisa. Tem gente que Deus permite que passe por situações, por tempestades como essa, tempestades financeiras, para que se torne exemplo para aqueles que vão passar. Por exemplo, nosso apóstolo e nosso apóstolo. Você sabia que hoje era para eles terem um filho, 25 anos, né, Paulinha? 27? Tudo isso. Entre 25 e 27, é melhor 27, vai na dela. Ela é filha. Era para os nossos apóstolos terem um filho de 27 anos, chamado Lucas. Lucas. Pensa comigo. O cara é de Deus. A mulher é de Deus. O que está acontecendo? Que tempestade é essa? Que tempestade é essa que veio sobre a vida deles? Não se rebelaram, não foram contra a vontade do Pai. E por que a tempestade veio? Para que eles pudessem se tornar exemplos, diga comigo, exemplo, e uma referência para aqueles que passariam pela mesma situação, de Deus recolher, de acontecer. Exemplos, exemplos. Está aqui, Getúlio e Carol. Algumas semanas atrás, foi uma data triste, não é isso? Eu estava conversando com o apóstolo Getúlio e Carol, e ele disse o seguinte para mim: foi um dos momentos mais tristes que essa igreja já enfrentou. Mas sabe por que Deus permitiu tempestades como essa sobre a vida de vocês? Para subir vocês de nível, para que vocês também se tornem exemplos e referência para aqueles que poderão enfrentar esse tipo de tempestade. E se vocês estão aqui, eu quero dizer que Deus aprovou a decisão de vocês. Você pode dar um aplauso pela vida desse casal? Para quem não sabe, o Getúlio e a Carol também passaram por uma situação muito semelhante ao que os nossos apóstolos enfrentaram. Agora, vai dizer que Getúlio e Carol em algum momento não olharam para a vida dos apóstolos? Os apóstolos subiram de nível, se tornaram referência, e foram referência para eles nessa área. E eles também passaram pela dificuldade, e hoje são uma referência. Muitas vezes Deus permite algumas tempestades nas nossas vidas para nos fazer subir de nível. Talvez você conheça alguém nessa igreja que tenha passado por em algum momento sobre alguma situação de desestabilidade familiar. Quantos pais temos aqui? Faço assim, papai e mamãe. Às vezes, nossos filhos tomam decisões que nós não queremos que eles tomassem. E aí, tomam decisões e fazem algumas coisas que nós não concordamos.
E aí uma tempestade se estabelece no nosso lar, na nossa casa. E por quê? E por que isso acontece? Para subir de nível. Para subir de nível. Eu não sei se você conhece alguém que já passou por isso. Mas esse alguém, em momento algum, deixou de subir nesse altar para trazer a mensagem de salvação. Desculpa, esse alguém subiu de nível. Se você está passando por alguma tempestade, se Deus tem permitido você passar por alguma tempestade, se você já viveu algum momento de tempestade e permanece aqui nesse lugar, servindo e adorando ao Senhor, eu quero te dizer, você também subiu de nível. Dê um aplauso a esse Deus que está te aprovando nessa noite, em nome de Jesus. Se até o teu casamento não foi o que você gostaria, mas você, ao invés de se render ao teu cônjuge, resolveu permanecer, mesmo sofrendo, é porque você subiu de nível. Deus nos permite algumas tempestades para nos fazer subir de níveis. E Deus, Ele está muito afim de que nós subamos de nível para nos tornarmos referência e exemplo para tantas pessoas. Querido, tem gente que já foi traída. Tem gente que já sofreu adultério. Eu não sei nem para onde eu olho, mas tem gente que já sofreu adultério, já foi traída, mas permanece. Você acha que isso não acontece? Isso acontece entre ser humano, entre cachorro não tem, sabia? E tem gente que permanece firme e fiel, e passou por uma tempestade, mas permaneceu. Sabe o que acontece? Subiu de nível. Subiu de nível. Meu Deus do céu, tempestades, elas sempre vão acontecer. Em algum momento você vai se deparar com ela, e você precisa estar preparado. Esses discípulos que estavam com Jesus e ficaram aterrorizados, com medo, por conta daquela tempestade, que foram incomodar o mestre para que ele acordasse e resolvesse a situação, eles também saíram daquele barco em outro nível, reconhecendo que Jesus era poderoso para até dar comando aos ventos e ao mar. E é assim que você precisa sair daqui hoje, subindo de nível. Posso ouvir amém? Amém. E a terceira tempestade e última. Tem tempestade que elas acabam se tornando em grandes bênçãos. Tem tempestade que a gente está envolvido, que a gente não consegue ver o fim dela, que a gente não consegue ver uma válvula de escape, que a gente não consegue ver uma solução, que a gente não consegue ter esperança, nem gerar expectativa diante de tamanha tempestade que está nos afligindo. Mas eu quero te dizer que existem algumas tempestades que resultam em grandes bênçãos. Tem tempestade que você está envolvido, inserido, ou que você vai passar, que ela vai se transformar numa grande bênção. Diga amém. Atos capítulo 27, versículo 20. Atos 27. Diz o seguinte: não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Sabe quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Sabe aquela história de que você acha assim, eu estou passando uma situação tão difícil que não tem como piorar. Eu quero te dizer uma coisa, que eu aprendi nessa vida: toda tempestade pode piorar. Tudo que é ruim pode ficar pior. Sabia disso? Quando você achar, não tem jeito de piorar, pode ter certeza, piora. Com o apóstolo Paulo era essa situação aí. O texto aí de Atos 27 diz que o apóstolo Paulo era prisioneiro. Prisioneiro. Aí você pensa assim comigo: o apóstolo Paulo não estava fazendo nada de errado, ele estava fazendo aquilo que Deus mandava, e ele se tornou prisioneiro, e ele estava sendo levado para a Itália para ser julgado. E aí você fala, não pode piorar.
O cara está fazendo o que Deus manda e ainda está preso. E vai ser levado para ser julgado e condenado na Itália. Não pode piorar? Pode. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se você não se cuidar, pode piorar. E nesse texto aí nós vemos o relato da terrível tempestade que assolou a embarcação onde o apóstolo Paulo estava, para ser levado a Roma e ser julgado. A tua Bíblia diz que tinha 276 pessoas nessa embarcação. 276 pessoas. Então não era uma embarcação qualquer, pequenininha, era uma grande embarcação. Mas em determinado momento da viagem, eles sofreram um grande impacto contra essa tempestade. E o versículo 20 diz que eles perderam completamente a esperança de serem salvos. Meu irmão, talvez você esteja vivendo a pior tempestade que você imaginou na sua vida nesse exato momento. Porque não existe que a do outro é pior e a sua é melhor. Quem está vivendo sabe onde dói. Quem está enfrentando a tempestade sabe a intensidade que ela está oferecendo de prejuízo para a sua vida. E talvez você esteja vivendo a pior tempestade que você já enfrentou até hoje. De tão terrível que essa tempestade que você está enfrentando, que você não consegue imaginar uma solução para o seu problema, para que essa tempestade acabe. E era exatamente assim que a embarcação estava pensando. Eles perderam completamente a esperança de serem salvos. Mas acontece que dentro dessa embarcação, no meio de 276 pessoas, tinha um homem cheio de fé e movido pelo Espírito Santo. E por conta disso, contagiou todas as outras pessoas que estavam naquela embarcação. O versículo 23 diz assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Através dessa mensagem que ele recebeu, ele transmitiu a todos que estavam dentro daquela embarcação, e ele contagiou de fé e de esperança todos aqueles que estavam esperando a morte chegar. Meu irmão, se a tua tempestade está terrível demais, se a tua tempestade parece não ter fim, eu quero te dizer que existe alguém, que o nome dele está acima de todo nome, e que ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa. Se você concorda e crê junto comigo, diga amém e dê um aplauso a Jesus. Eles tinham como destino a Itália, Roma, mas a tempestade afundou a embarcação. Queridos, o texto, a tua Bíblia diz que essas 276 pessoas estavam há 2 semanas sem comer absolutamente nada, só sendo judiados pela tempestade, pelo vento, pela chuva, aterrorizados, amedrontados. Mas diante de uma palavra de um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, eles foram contagiados a crer que eles se salvariam. E o texto continua dizendo que depois desse momento em que eles foram cheios, renovados na esperança, que eles chegaram até uma ilha chamada Malta. E nessa ilha, algumas coisas aconteceram. A Bíblia faz menção de um homem muito importante, de um homem que mandava naquela ilha, e de que o seu pai estava doente, e a Bíblia coloca entre parênteses, estava com disenteria. Alguém já ficou com disenteria aqui? Todo mundo, seus mentirosos. É horrível, é horrível, é horrível. Pior é quem está do lado de quem está com disenteria. Já teve essa experiência? Mas a Bíblia fala que
O pai desse homem, o mais importante da ilha de Malta, ele recebeu a visita desse homem cheio do Espírito Santo, e esse homem cheio do Espírito Santo orou pelo homem que estava doente e com disenteria, e sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O homem foi curado. Curado. E aí, o texto continua dizendo que todos os doentes que estavam nessa ilha foram até o apóstolo Paulo, que orou, e Deus os curou. Todos. Olha só, uma embarcação, uma viagem, uma tripulação que tinha tudo para dar errado. Deus faz maravilhas de onde a gente nem imagina. Leva essa embarcação para a ilha de Malta. E toda a nação é alcançada e salva pelo poder de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? E dê um aplauso ao Senhor. Cadê a banda? Querido, é assim que funciona com Deus. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, ou pode ter experimentado um grande trauma na sua história e achar que não tem jeito, mas Deus sempre acha um jeito para abençoar aqueles que são deles. 10 a 12 anos atrás, a Igreja Batista Vida Nova passou por uma grande tempestade. Quem esteve no último, o que foi? Reunião de gerações. Eu ia falar fruto fiel, mas não foi fruto fiel. Legumes fiel. O apóstolo deu uma pincelada. Mas 10 a 12 anos atrás, nós passamos por uma terrível tempestade. Você que não conhece a história, eu vou resumir para você. A nossa igreja tinha entrado na visão celular, e ela começou a diminuir, a definhar. Porque tem crente que não gosta de trabalhar, diferente de vocês. Diga amém. Amém. Diga bem mais alto que vai aparecer na filmada. Igual vocês. Amém. Fica legal, fica legal. Mas na velha dispensação, o povo não gostava muito de trabalhar. E aí o pessoal começou a sair da igreja. Mas aí a visão celular é de Deus, é uma estratégia poderosa. E em pouco tempo a gente começou a ganhar novas pessoas, a ministrar, a evangelizar, célula. E a igreja voltou a encher. Lembram disso? Voltou a encher. E aí nós alugamos um espaço aqui em Campinas que se chamava Gospel Hall, que cabia muita gente. E nós nos reuníamos todos os domingos lá. E a gente começou a reunir umas 400 pessoas. Para quem tinha definhado para menos de 200, reunir 400 pessoas era algo lindo, maravilhoso e poderoso. Mas aí a tempestade chegou. E as pessoas começaram a nos ofender, nos humilhar. E as pessoas começaram a sair da igreja. E o povo começou a diminuir. E aí começavam a falar, tá vendo? Se fosse de Deus, crescia, não diminuía. Se fosse mesmo de Deus, não estariam passando o que estão passando hoje. Como se a gente estivesse passando alguma coisa muito ruim. Ruim era o que eles falavam de nós. E uma tempestade tomou conta da atmosfera, daquele momento em que nós estávamos vivendo. E eu lembro, na época não tinha governo do mês ainda, não tinha nem gerações. Eu não lembro se o Sandrão era do som ou eu era do som, mas eu sei que eu e ele nós chegávamos antes da igreja, antes dos apóstolos, porque quando a igreja chegasse tinha que estar tudo pronto. E como era alugado só de domingo, a gente precisava arrumar as salas, deixar os banheiros em ordem, o altar tinha que estar preparado, as cadeiras precisavam estar nos lugares. E nós chegávamos mais cedo. Não tinha Toninho, não tinha Silvano, mas tinha Sandrão e Nobão. E aí, eu lembro que a gente chegava mais cedo e colocava 400 cadeiras. E a tempestade chegou. O pessoal começou a ir embora.
E as cadeiras começaram a ficar vazias. E eu lembro que domingo após domingo, a cabine de som ficava em cima, bem em cima, porque era uma casa de shows. E eu olhava para baixo, eu falava: Sandrão, está cheio de cadeira branca. Vamos tirar as cadeiras para o apóstolo não perceber, para ele não ficar triste. A gente descia, recolhia as cadeiras e escondia as cadeiras. No outro domingo a gente já não colocava aquele número de cadeiras, e a tempestade continuava, e as pessoas iam embora, e o número de cadeiras vazias aumentava. Eu falava: Sandrão, está aumentando as cadeiras vazias, vamos lá tirar as cadeiras. E recolhia as cadeiras. E foi assim, durante algumas semanas, tudo para que a nossa liderança não pudesse perceber, para que o coração deles não fosse atingido. E a tempestade rolando, e o falatório, e a humilhação, e as afrontas. Nós tivemos que voltar para o templo antigo. E aí que a tempestade aumentou, meu irmão. E aí o pessoal falou: está vendo? Não é de Deus mesmo. Estão retrocedendo, estão voltando. Não é de Deus. Nós continuamos na visão que Deus tinha dado para o nosso apóstolo, na visão que Deus tinha dado para a nossa igreja. Nós continuamos, mesmo debaixo de tempestade. E naquele momento, eu particularmente cheguei a pensar: e agora? Não tem mais jeito, não tem mais solução. Teve gente, eu lembro, que teve sonho com o apóstolo, dizendo que ele ia morrer na sarjeta como mendigo. Lembra disso? O tempo passou, e hoje nós estamos aqui. Hoje a rede de jovens tem 4 vezes mais do que tinham os cultos de domingo. Hoje os cultos de domingo já não cabem mais nesse lugar. Lá, quando a gente estava no meio da tempestade, ninguém acreditava no que Deus ia fazer através dessa igreja, através da vida dos nossos apóstolos. O Rafael querido, o bispo Rafael, que está lá em Curitiba, foi resgatado lá no Gospel Hall. Ele era um dos administradores. Ele viu o trabalho, ele viu a idoneidade, ele viu a maneira como a Igreja Batista Vida Nova tratava as coisas de Deus. E ele ficou impactado, e ele voltou para Jesus. Hoje, como o apóstolo disse, o bispo Rafael é líder de 7 ou 8 igrejas no Brasil. E teve gente que lá atrás achou que não era de Deus. O que eu quero dizer para você é o seguinte, meu irmão: não importa a tempestade que você está enfrentando, não importa a tempestade que você está vivendo, você precisa ter a convicção, a certeza de que existe um Deus que é soberano às circunstâncias naturais. Deus é soberano para transformar aquilo que não tem solução e esperança em realidade. Se você crê nisso, diga amém, dê um aplauso ao Senhor e vá ficando de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu não sei que nível de tempestade você está vivendo. Eu não sei qual tempestade você já enfrentou. O que eu sei é que você não pode atrair as tempestades. Se você for passar por tempestade, não atraia. Deixa que Deus cuide de você. Os evangelhos de Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8, esses 3 evangelhos fazem menção daquele que pode acalmar as tempestades. Se a tua tempestade está difícil demais,
Existe alguém que até os ventos e o mar lhe obedecem, e o nome dele é Jesus Cristo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aonde você está nesse momento. Não deixe que as dores, que o sofrimento, a angústia endureçam teu coração. Não permita que as adversidades dessa vida te façam alguém insensível, ao ponto de não querer mais, de não acreditar mais. Não permita que o humanismo, que tem dominado as mentes humanas, faça morada aí dentro de você. Você precisa acreditar que existe alguém que até os ventos e o mar lhe obedecem, e esse alguém é Jesus Cristo. Eu gostaria que você pensasse aí na tempestade que você está enfrentando, ou na tempestade que te deixou muitas marcas, muitas cicatrizes, e que ainda em algum momento te geram dor, porque é nesse momento que o Senhor vai agir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Qual é a tempestade que você está enfrentando, meu irmão? Qual é a tempestade que está afligindo a tua vida, que está roubando a sua alegria, que está tirando a sua paz, que está roubando a sua esperança? Qual é a tempestade? Talvez a tempestade que esteja assolando você seja aquela que você atraiu, como Jonas. E talvez você ache, não tem mais jeito então, fui eu que atraí, fui eu que chamei, então não tem mais jeito. Tem jeito, tem jeito, sempre há um jeito. A tripulação perguntou para Jonas o seguinte: e agora? A tempestade está cada vez pior. O que nós vamos fazer com você? O que nós vamos fazer com você? E Jonas disse para eles: me joguem no mar, me lancem no mar. Quando Jonas disse me joguem no mar, ele estava querendo dizer o seguinte: não é mais do meu jeito, mas é do jeito de Deus. Se você está vivendo uma tempestade porque você atraiu essa tempestade por conta de uma decisão tua, hoje é o dia de você se lançar no mar, para que Deus possa cuidar de você e fazer do jeito dele, não do seu jeito. O nosso jeito sempre vai dar errado, mas o jeito de Deus é perfeito. Então, se você está vivendo tempestade que você atraiu, é hora de você se jogar no mar, é hora de você fazer aquilo que Deus quer, é o momento de você viver o que Deus deseja para a sua vida. Talvez você esteja vivendo um outro nível de tempestade, uma tempestade que você não sabe de onde veio, por que veio e como veio, mas hoje Deus está te dando a resposta. Essa tempestade que você está enfrentando é para você subir de nível maior, níveis maiores, para que as suas bênçãos também sejam compatíveis ao nível em que Deus te coloca. Ou talvez você esteja enfrentando uma tempestade onde você não vê mais esperança de salvamento, onde você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, onde tudo parece perdido e destruído. Eu quero te dizer que existe alguém que até os ventos obedecem, e o mar, e que transforma aquilo que não havia luz nem esperança em algo perfeitamente possível e real. Esse alguém se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Se você concorda, diga amém e dê um aplauso a Ele. Olha aqui para mim. Tem
tempestade sempre vai existir. As tempestades sempre vão existir, independente de você querer ou desejar ou não. Elas sempre vão existir. Aqui no mundo tereis aflições, tereis tempestades, sempre, sempre. Mas se você tiver Jesus dentro do seu barco, para acalmar essa tempestade, tudo se torna menos difícil, mais fácil. Mas você precisa ter Jesus dentro do seu barco, para que você não afunde, para que você não morra e para que as promessas se cumpram. Hoje Deus te trouxe aqui, talvez para mostrar para você que está faltando alguém no seu barco, para vencer as tempestades que você está vivendo, ou para vencer as tempestades que virão. Esse alguém é Jesus. Você precisa chamar Jesus, aquele que o vento e o mar obedecem, para estar dentro do seu barco, dentro da sua vida, comandando tudo o que é necessário. E hoje Deus te trouxe para que você possa fazer isso, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, faça essa oração, repetindo após mim. Diga assim: meu Deus, nesta noite eu decido chamar Jesus para entrar no meu barco. Eu passo a direção, a condução do meu barco às mãos de Jesus. Meu Deus, eu te agradeço pela oportunidade de conhecer esse alguém que até os ventos e o mar obedece. E eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus Cristo e abro o meu coração, reconhecendo como meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus.